Nosso tema é um tema sugestivo, um tema que nasceu e que eu espero que cresça e que dê de fato luz na minha vida e na sua vida. Vamos então abrir as nossas Bíblias no texto que é muito conhecido. Foi lido aqui dos versos 12 ao 15 de Mateus capítulo 5, e nós leremos o capítulo 5, verso 16, texto tão conhecido para nós, que diz assim, é a continuação do Sermão do Monte. E Jesus então, depois de falar do sal e da luz, ele chega no verso 16 dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Por quê? Verso 13, ele está dizendo: vós sois o sal da terra. E aí na sequência, verso 14, vós sois a luz do mundo. Portanto, como sal e como luz, resplandeça, para que vejam. É errado ver? Não, pelo contrário, é para ver mesmo. Você não deve fazer alguma boa ação para ser visto. Você faz para glorificar a Deus, e as pessoas estão olhando e elas vão glorificar ao Senhor. Nosso tema desta noite: pare de jogar pedra nas trevas. Acenda a luz. Obrigado, Jesus, pastor de grandes e eternas maravilhas. O Senhor que foi ontem, é hoje e será para todo sempre. A glória, a honra, a majestade, o domínio e o louvor pertencem ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque podemos ter este privilégio de rememorar os teus conselhos e de aprender com tantos servos teus do passado e do presente, e em nome de Jesus queremos te bendizer hoje e para sempre. Amém, Senhor, amém. Eu quero pedir uma gentileza aos irmãos presentes e os que estão à distância, e muito especialmente ao Marcelo Lopes. Quero pedir a todos para que vocês, ao longo da mensagem, anotem o que fazer em ambiente de trevas. Quando surgirem trevas, o que fazer? O que é que se pode fazer para acender a luz? Quais seriam as estratégias, as ações, o que pessoas fizeram? E dentre todos eu vou pedir ao Marcelo, quem sabe no final ele listar para a gente aqui o que foi que ele conseguiu captar. Pare de jogar pedra nas trevas. Pensemos inicialmente em uma situação real. Pensemos em um quarto escuro. Pensemos em uma caverna. Pensemos em um lugar onde a luz foi apagada. Eu pergunto aos irmãos: ficar jogando pedra é uma atitude inteligente? Se alguém ficar olhando e você está jogando pedra para lá, jogando pedra, o que está acontecendo com esse camarada? É uma atitude inteligente? É a melhor coisa para a gente fazer? Nós vivemos num mundo de trevas, onde as pessoas têm comportamento de trevas, e isso aumenta a cada dia. As leis estão sendo burladas para que comportamentos das trevas possam ir se tornando como comportamentos saudáveis, comportamentos aconselháveis e assim por diante. Como nós, servos de Deus, podemos agir? A nossa tendência natural é julgar, a nossa tendência natural é acusar, nossa tendência natural é condenar, nossa tendência natural é jogar pedra. Existem muitas situações, além do mau testemunho de pessoas ou do comportamento errado de pessoas,
que vivem nas trevas e fazem coisas das trevas, existem outras coisas que também nos faz nos sentir em trevas. Por exemplo, quando somos tirados da nossa zona de conforto, a pessoa perde o emprego, a pessoa tem um problema no casamento, problema de perda na família. Bem, a pessoa é tirada da sua zona de conforto. Isso é uma forma, é um momento em que nós nos sentimos nas trevas. Quando estamos em qualquer processo de mudanças, o novo, o desconhecido pode se transformar no momento de trevas. Às vezes a própria demora de Deus em responder, em trazer uma resposta para aquele pedido, e a gente não sabe como agir, o que fazer. Eu já tive algum momento de passar pela indecisão, o medo de seguir em frente, tomar uma decisão errada, e o medo de não tomar a decisão, e era aquilo que Deus queria que eu fizesse. E aí, momentos como estes, você fica ali como se estivesse em trevas. E nós queremos inicialmente relembrar do capítulo 5 aqui, nós temos as bem-aventuranças. Todos sabem que este é o grande sermão do monte, e que neste sermão do monte Jesus, ele está ensinando às pessoas aquilo que é a constituição do céu. E ele está dizendo aí: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. E o sétimo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E é para estes perseguidos por causa da justiça, por fazer coisa certa e as pessoas condenarem. Recentemente tivemos um pastor que precisou, alguns pastores, é o segundo que precisou comparecer perante a justiça para se justificar por uma palavra, uma pregação, por estar confrontando com algumas práticas que as pessoas das trevas vão praticando e querem que sejam reconhecidas como normal. E aí, o que fazer? Jesus então está dizendo: se você faz coisa certa e é perseguido, você deve acender a luz. O que você deve é acender a luz. O seu estilo de vida santo. Me lembro de uma irmã delegada da nossa igreja, lá em São Paulo, e que esta irmã tinha sempre algum momento de angústia, porque ela tinha uma liderança e tinha pessoas que trabalhavam com ela, e para que pessoas pudessem receber determinados valores desonestos, ela precisaria concordar, e se ela não concordasse, eles não receberiam. Então ela era uma pessoa para ser descartada. O que fazer? Jesus então, falando sobre vós sois a luz, e aí é maravilhoso essa palavra, vós sois, não deveis ser, deveríeis ser, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E ele vai dizer: a luz que são vocês, pelo exemplo de vocês, se vocês forem luz, os homens, as pessoas vão ver naturalmente. Se tem trevas, ao invés de jogar pedra, você resolve acendendo a luz. A sua luz não deve ficar debaixo do alqueire. O que é alqueire? Alguém sabe? Debaixo do alqueire, o que é isso? Uma medida. Podemos, aqui vai ter vaso repetido, mas é uma medida.
Então pensemos num vaso de colocar ali uma planta e pensemos num vaso que serve como uma medida. Então um alqueire não é para ficar debaixo de um vaso. Você não deve esconder debaixo da medida. E aí pensando talvez na vida financeira, pensando no comércio, pensando no dia a dia, muitas vezes as nossas práticas ofuscam o Evangelho. Então, servos de Deus na vida financeira, nos seus negócios, nas suas transações, nas suas compras, nas suas vendas, nos seus pagamentos, sejam pessoas que dão o exemplo, pessoas que por causa e por dar este exemplo acaba, vamos dizer, ajudando a luz a acender no coração daquele que está em trevas. Não deixe debaixo da cama, não é o lugar para deixar a luz. Não deixe debaixo do vaso, não deixe em lugar escondido. Então Jesus está nos ensinando que nós, pelo nosso exemplo, devemos ganhar as trevas. Quando eu era pastor em São Paulo, geralmente nas sextas-feiras à noite eu ficava na igreja. Para mim aqui é melhor nas quintas-feiras, mas lá ficava nas sextas-feiras. E sempre que dava de madrugada, a janela da nossa igreja, as janelas da frente, davam para uma rua muito grande que ia dar direto no metrô. Esta rua era uma ladeira de subida. Quem descia, vinha para dentro da igreja. E por volta das 4 horas da manhã, aparecia uma pessoa toda vestida de branco, e ficava fazendo determinadas papagaiadas. E eu ficava olhando, e às vezes, porque dentro da igreja estava tudo escuro, ninguém sabia que eu estava ali, e eu olhando. Muitas vezes acordava sábado de manhã, e a calçada da igreja estava cheia de panelas, de oferecimentos, de feiticeiros. Isso aconteceu por muitos meses, por muitos anos. Eu nunca descobri quem era. Os dias se passaram. Nós tínhamos na rua alguns homossexuais. E um dia eu estou dentro da padaria da cidade, ali no Jardim Assunção, e atrás da padaria eu ouço alguém dizendo: ei, vem. Eu olhei, era aquele determinado jovem todo vestido de mulher. Eu o conhecia da rua, e ele disse: posso falar com o senhor? Pois não, Marcos, está tudo bem? Tudo bem. Eu estava querendo ir lá na sua igreja, eu posso ir? Falei: claro, Marcos, será um grande prazer, um grande privilégio receber você na nossa igreja. Na quarta-feira seguinte o Marcos não foi, mas no domingo ele estava lá, participou do culto, falamos sobre as células, e ele resolveu ir na célula da casa da irmã Zenaide. Ele foi paramentado com a sua roupa de todo dia, participou da célula. Naquele dia o irmão Genésio, hoje pastor Genésio, deu o estudo naquela casa, e o Marcos resolveu tomar a decisão dele se entregar para Cristo. Marcos foi trazido, me apresentado como alguém que se entregou para Cristo, e eu, como fazia sempre, marquei o estudo bíblico na casa do Marcos, que morava com o senhor Adão desde os 11 anos de idade. Começamos a fazer o estudo bíblico nas terças-feiras, e Marcos foi contando para mim: pastor, eu tenho algumas práticas que não sei que o senhor sabe. Eu trafico coisas de lugares para outros.
eu faço os trabalhos de feiticismo. Pastor, muitas e muitas noites, eu ali ficava em frente da igreja, fazendo trabalhos para que Deus fechasse, para que essa igreja fosse fechada. E foi dizendo as ações dele que era um líder de pessoas naquele bairro. Passaram-se menos de um mês e Marcos se sentiu muito doente, foi para o hospital, descobriu que estava com AIDS. Quando eu cheguei no hospital para visitá-lo, ele me pediu primeiro: pastor, o senhor poderia, pelo amor de Deus, comprar algumas roupas de homem para mim? Eu não gostaria mais de vestir as roupas que eu visto, eu tenho passado muita vergonha, porque estas coisas não fazem mais parte da minha vida, mas eu não tenho outras e não tenho o que fazer, nem como fazer. Se eu pudesse trazer para mim algumas roupas masculinas. E pastor, eu não tenho nada na vida, a única coisa que eu tenho é este gravador, era um rádio gravador. Eu gostaria, pastor, que este rádio fosse tocado na igreja, que fosse usado alguma coisa para Deus. A situação do Marcos era muito grave. Deus já fez outras curas na área, pessoas com problema de AIDS, mas naquele caso, Deus não quis curar, e pouco tempo depois o Marcos foi embora, morreu. Mas o grande testemunho foi quando teve o sepultamento, e aquele homem, senhor Adão, que levou Marcos para a casa dele desde os 11 anos de idade, o senhor Adão disse: eu não consigo compreender o que é que vocês fizeram na cabeça do Marcos, porque o Marcos foi na igreja, depois foi numa casa, numa terça-feira, e depois daquilo o Marcos me procurou dizendo: a partir de hoje não haverá mais nenhum tipo de relacionamento entre nós, eu não saio daqui porque eu não tenho para onde ir, mas eu sou um novo homem, uma nova criatura. E o senhor Adão, que era um homem loiro, com os olhos brancos, muito conhecido naquela região, disse: eu nunca vi uma transformação na vida de uma pessoa como vi na vida do Marcos. Nestes últimos meses, como é que uma pessoa pode mudar todo o comportamento? E ele disse: pastor, o senhor sabe que esse homem mexia com magia negra e com obras de feiticismo terríveis. Não dá para compreender como é que uma pessoa muda assim. E aquilo veio à minha mente, que era um tempo em que estava ali alguém orando de um lado e alguém fazendo os seus trabalhos do outro. Nunca saí uma noite para ver quem era. Naturalmente eu sabia que não era coisa boa. O fato, irmãos, é que seja o que for, a nossa primeira parte é acendermos a luz. Eu quero neste momento compartilhar com os irmãos de algumas experiências de alguns homens da Bíblia que estiveram em determinados momentos de trevas nas suas vidas. Primeiro, quero trazer à nossa memória um homem chamado Josué, o grande Josué, aquele que recebeu de Moisés, né? Deus colocou Moisés na vida dele, e Moisés passou a liderança, e agora o Josué está para atravessar o rio Jordão, e Josué capítulo 3 verso 5, ele chega no momento de indecisão, um momento de não saber o que está. Aquilo era uma treva na vida de Josué. Por exemplo, ele diz assim: santificai-vos hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês.
O texto do versículo 6 vai dizer: porque vocês nunca atravessaram o Rio Jordão e vocês não sabem o que é que tem do outro lado. Então, como nós não sabemos o que é que tem do outro lado, precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, vocês devem se santificar, devem buscar a presença de Deus hoje, para que amanhã vocês possam estar no claro. O que é que as pessoas fazem? As pessoas tentam buscar a Deus na hora das trevas, na hora do momento difícil, ou começam a andar primeiro, a atravessar primeiro, para depois ir pedir a orientação de Deus. Um primeiro segredo que Josué nos mostra é: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele não sabia o que tinha do lado de cá, do lado de lá, do outro lado do Jordão, mas a primeira coisa foi: vamos nos santificar hoje, vamos nos consagrar, vamos buscar a direção de Deus. A segunda coisa que ele fez foi dar alguns passos de fé. É interessante que quando ele buscou a orientação de Deus, agora foi em direção ao Rio Jordão, e diz que primeiro eles pisaram no rio, e quando pisaram, aí o rio se abriu. É uma consequência natural. Depois que você ora, você vai fazer, porque o ser nunca vai eliminar o fazer. O fazer é uma consequência, o problema é fazer antes, aí vai, desculpa a expressão, quebrar a cara. Então, dar passos de fé foi isso que eles fizeram. Outra coisa importante que eles fizeram foi construir um altar. Depois que atravessaram o Jordão, eles pegaram as pedras do meio do rio e construíram um altar, que era uma espécie de memorial. Qualquer pessoa que passar aqui, em qualquer tempo, a gente vai se lembrar deste milagre que Deus fez. Então, uma primeira pessoa que trago nesta noite, que estava num momento parecido de trevas, é Josué. A segunda pessoa que quero trazer nesta noite é o querido, o grande, o valoroso Elias. Elias, o grande profeta de Deus. É interessante que no capítulo 17, este homem foi provado à prova da água. 3 dias, 3 anos e 6 meses sem chover, segundo a palavra que este homem tinha dito. Depois a prova do fogo, lá na casa da Sarepta, ele foi provado ali, essa palavra Sarepta, de fogo, prova do fogo. E ele é provado a prova da vida. O menino, filho dessa mulher, vem a morrer, e Deus dá a graça de Elias ressuscitar esse menino. E esse homem, Elias, foi aprovado. O versículo final do capítulo 17, o verso 24, diz que a mulher vai dizer assim: agora eu sei que tu és realmente um homem de Deus. No capítulo 18, Elias está fazendo um grande desafio contra os profetas de Baal. Era 850 ou 450? Depois dá uma olhada direito, tá? 450 de Baal e mais 400 de Acera. Portanto, 850 profetas estavam ali naquela grande batalha. Geralmente a gente destaca, apenas os 450 e esquece dos outros. Bem, mas no capítulo 19 é que vem o momento do grande teste na vida de Elias. E este Elias, depois de derrotar os profetas de Baal, agora ele está ali ouvindo um recado da terrível Jezabel. Amanhã, esta mesma hora, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Qual é a reação de Elias? Ouviu essa palavra, fugiu, temeu, deixou seu moço, foi para o deserto, desejou a morte. Apareceu um anjo, falou com ele, mas ele não se maravilhou com o anjo. Comeu, bebeu, dormiu,
tornou comer, ele estava meio desanimado da vida. Na verdade, ele está doente. A coisa que mais eu fico maravilhado é 1 Reis capítulo 19, verso 9. Quando diz que depois de toda a caminhada, que não é o caso aqui hoje, mas Elias entrou na caverna, está nas trevas emocionais. Ele está desejando a morte, ele está sem força, está sem ânimo. E no capítulo 19, verso 9, ele está dentro da caverna. Dentro da caverna é lugar de luz ou de trevas? Eu já fui aqui em São Paulo mesmo, aí na região aqui do Vale do Ribeira, tem muitas cavernas, e fui lá. Assim, então, se você está lá dentro mesmo, realmente você precisa de algo para te ajudar, iluminando. De forma, irmãos, que Elias estava doente, estava sem alegria, mas a coisa que mais me chama a atenção é o fato de Deus ter entrado na caverna. Deus entrou na caverna, sim ou não? 1 Reis capítulo 19, verso 9. Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? Não é que fazes aí. Então Deus está dentro com ele. Se Deus estivesse fora, diria: que fazes aí? Mas Deus entrou. E Deus falou com Elias, conversou com Elias. Algumas lições, deixa eu trazer para os irmãos aqui algumas lições da caverna. Primeiro, Deus não nos fez para depressão, desânimo e caverna. Deus entrou lá e conversou com Elias e mandou ele sair de lá. Deus não desiste de você. Deus foi lá e Ele vai aonde você estiver, porque Ele te ama. Deus usará todos os meios para chamar a tua atenção. O terremoto, o vento, o fogo, o sussurrar. Ele, Deus, nos fez para sermos bênçãos para outros. Portanto, olha, você quer sair dessa depressão, quer acender a luz? Unge pessoas, investe na vida de pessoas, se importa com pessoas. Deus tem o controle e o domínio sobre os adversários. Esse povo aí vai ser todo destruído. Jeú, Azael, deixa na mão deles, que eles vão fazer o meu trabalho, diz o Senhor. Ele, Deus, tem propósito para as nossas vidas. Elias foi arrebatado e João degolado. E aí? Por que será que Elias foi derrotado e João foi degolado? Porque Deus é Deus, nós somos servos, e ao servo não convém contender, ao servo não convém murmurar. Quando estiver nas trevas, agradeça. Uma das coisas que me inspirou para esta mensagem, as palavras da minha mãe: não estou entendendo nada, meu filho. Tem hora que a gente não entende nada, é trevas. O que fazer nessa hora? Agradecer que tem um Deus no controle. Gosto então dessa palavra: ungirás a Azael, a Jeú e a Eliseu. E além disso, fica sabendo, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram perante Baal. Então sai dessa caverna, sai dessa depressão, acende a luz, vai ajudar pessoas. Está pensando o que já vai morrer? Fica tranquilo, você nem sequer vai morrer. Vou te levar para ficar comigo. Vai fazer transladado, arrebatado. E aí trago à memória dos irmãos um terceiro homem que também passou por um momento de trevas. Neste caso ele foi tirado da zona de conforto. Era o Jacó, o filhinho da mamãe, que a mamãe usou umas estratégias não muito, vamos dizer, recomendáveis, e enganou o pai. O fato é que agora Jacó teve que dar no pé.
Perdeu casa, perdeu conforto, perdeu comidinha da mamãe, perdeu aquela segurança que ele tinha, e agora ele está na estrada. O que fazer e o que é que aconteceu, o que é que acontece quando nós somos tirados da nossa zona de conforto? Às vezes por coisas erradas que fazemos, às vezes porque a gente não sabe o que Deus está fazendo e a vida nos tira da nossa zona de conforto. O que fazer? Eu quero pedir aos irmãos mais uma vez para me ajudarem lendo pelo menos 9 coisas. O que você deve fazer quando se sentir nas trevas, não sabe o que fazer, como fazer? Vamos lá comigo? Eu falo a parte em branco e os irmãos me ajudam com a parte em amarelo, assim como um coral bem bonito, tá bom? Vamos lá então. Desafie-se a fazer algo que nunca fez antes. Criatividade. Desafie-se a compartilhar sua opinião com outros. Evitar conflitos. Desafie-se a encarar alguns de seus medos. Começar algo novo. Viaje para um lugar que nunca foi antes. Faça o planejamento necessário e vá. Desafie-se a conhecer pessoas, ambientes novos e expandir os seus horizontes e ter novas perspectivas. Pratique um esporte ou atividade que nunca praticou. Ânimo para voltar no dia seguinte, mas é questão de tempo. Relaxar a mente. Desligue-se das mídias sociais por alguns dias, dosar melhor o tempo. Propositalmente quebre sua rotina e faça diferente. E 9, faça diferente. Permita-se mudar e descobrir um mundo de possibilidades. Invista tempo em sua vida romântica. Não deixe que sua vida amorosa caia na rotina ou fique esquecida. Isso envolve todos os relacionamentos, inclusive de pai, mãe, filho, filha, com quem eu poderia passar mais tempo, porque na hora da maior precisão da sua vida, você não vai procurar pelo seu diploma, pelo seu relógio, por aquela joia cara, você vai precisar de pessoas. E por último, eu quero trazer à nossa memória o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Qual foi o primeiro mesmo que trouxemos? Alguém ainda lembra? O primeiro foi Josué, depois Elias, depois Jacó, e agora o Senhor dos Senhores também teve um momento de ter os seus planos frustrados. O livro de João, capítulo 14, vai mostrar a trajetória de João Batista. É o momento final de João Batista, quando João Batista, depois de ser um valoroso homem de Deus, João Batista que defendia os valores da família, ele resolveu não negar os absolutos do Evangelho, e por causa disso ele pagou, e pagou com a vida. Este João, que Jesus disse é o maior dentre os nascidos de mulher, ele foi por causa disso decapitado por Herodes. Qual foi o motivo da sua decapitação? Foi exatamente por ser luz e viver no momento de trevas. Neste momento em que João, o primo carnal, João, aquele que batizou Jesus, João, aquele que nasceu como um milagre na vida de Isabel e Zacarias, João, o maior dentre os nascidos de mulher, João, aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que disse: não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Esse João estava com depressão, estava vivendo num momento triste, porque estava preso, e lá na prisão ele foi decapitado. Nesta hora, o que foi que Jesus planejou fazer? Quem sabe?
Jesus planejou ir para um lugar deserto. Diz a Bíblia que Jesus chamou os seus discípulos e foi para um lugar deserto. Acontece que quando chegou lá, no lugar deserto, o que é que aconteceu? Alguém lembra? Estava cheio de pessoas, doentes, aleijados, endemoniados, pessoas precisando da ajuda de Jesus. Eu pergunto, o que é que você faz no momento em que parece que está sendo trevas na tua vida? Às vezes estas trevas é pelo mau testemunho de pessoas, às vezes é porque Deus nos tira da nossa zona de conforto, às vezes como Josué, porque vamos enfrentar algo novo que não conhecíamos, às vezes no momento como Elias, que vem uma depressão, uma angústia, uma escuridão na alma, parece que Deus morreu. O que é que você faz geralmente? Veja só, frustrações, a esperança falhou, meu plano fracassou. O desespero anda de mãos dadas com a notícia da perda. Perdeu a esperança, perdeu a fé. Sem fé ninguém consegue agradar a Deus. A frustração produz ira, a ira produz neurose, o acúmulo de neurose produz mais frustração. Uma frustração atrás da outra produz depressão. Quando seus planos forem frustrados, lembre-se, Deus tem planos melhores para a minha vida. Nem sempre os nossos planos são frustrados porque são errados. Mas lembre-se, Deus tem algo melhor para você. Vou pedir para vocês me ajudarem repetindo comigo. Frustração dos meus planos, avanço dos planos de Deus. Frustração dos meus planos significa avanço dos planos de Deus. De forma que Jesus planejou ir para um lugar deserto, ficar sozinho, curtir o seu momento de tristeza. Não é assim que nós fazemos geralmente? Conselhos para nós. O que fazer quando os nossos planos são frustrados? Primeiro, não tenha planos como o plano do Herodes, né? Dos Herodes, 1, 2, 3, esses 3 homens, um queria matar Jesus, um matou Tiago, o outro queria aqui também, queria para matar o João Batista. Não tenha plano ruim. Segundo, seja flexível nos seus planos e projetos. Como é que diz mesmo Provérbios 16, 3? Consagre ao Senhor os seus planos e projetos e serás bem-sucedido. Esse é o segredo para ir bem. Busque se adequar aos planos de Deus para a sua vida. Lembre-se, os planos de Deus são melhores do que os seus. E tome o exemplo de Jesus e faça como Jesus. O que foi que Jesus fez quando os planos dele foram frustrados? Você lembra, irmão Carlos, o que Jesus fez? Em primeiro lugar, Jesus se afastou dos problemas. João 14, né? Se afastou dos problemas, se aproximou de Deus e ajudou pessoas. Vamos dizer isso juntos? Se afastou dos problemas, se aproximou de Deus e ajudou pessoas. Foi isso que Jesus fez no momento de maior angústia. Porque Jesus, se quisesse, poderia fazer alguma coisa contra aquele rei. Jesus levou desaforo para casa, irmãos? Estava na cruz, levou desaforo para casa ou não? Levou. Aqui é mais um desaforo que Jesus engoliu a seco. Pai, aí o senhor não vai tomar uma providência com esse camarada aí? Eu agradeço muito por eu não ser Deus.
Nossa tendência humana é agir. Agora, como foi que ele ajudou pessoas? Ele ajudou pessoas, me ajudem. Primeiro, curando os feridos, alimentando os famintos, andando sobre as águas e fortificando a fé dos discípulos. Está em momento de trevas, é o quê? É depressão? Busca Deus. O que é que eu posso fazer para ajudar alguém? Não é porque ele precisa, não é porque eu preciso. Vai lá, unge Azael, a Jeú, a Eliseu. Você tem muita coisa para fazer ainda. Não se entrega não. O que é que eu posso fazer? Eu vou buscar. Bem, parecia com as pessoas para curar. Então eu vou curar. Tem uns aqui que estão precisando de alimento. É João 14 isso. Então eu vou cuidar dessas pessoas. Agora eu vou orar mais um pouco. Eu vou aproveitar esta oração para dar uma lição de vida para os discípulos que também estão tristes. Mostrar para ele que eu não quero lançar a mão contra esse tal Herodes, mas que eu posso andar sobre as águas, e eu posso expulsar os demônios, e posso curar os enfermos, alimentar os famintos. Então eu quero encerrar nesta noite com duas imagens, duas figuras, e essas duas leituras. Primeiro, quem não se levanta para acender a luz, não pode reclamar do escuro. Uma dessas frases de internet, uma delas atribuída a Albert Einstein. Quem não se levanta para acender a luz, não pode reclamar do escuro. E a segunda frase: acender a luz do próximo não apaga a sua. Quando estamos falando neste dia de acender a luz, não importa qual seja a circunstância, o que alguém que está vivendo em trevas, seja a luz, faça a sua parte. É o que? É a depressão? O que é? Tirar você da zona de conforto? É uma mudança? O que? Não importa quem seja, Deus está no controle, Ele é luz, não te fez para viver em trevas. Faça alguma coisa, para de reclamar. O que é que está no meu alcance fazer? E honrar pessoas, valorizar pessoas, não apaga. Geralmente tem pessoas que para crescer tem que afundar outros. Lembra dessa história da cobra e o vagalume? A cobra perseguindo o vagalume, aonde ele ia, ela atrás, sem parar. Quando ele não aguentava mais: dona cobra, não me leve a mal, eu sei que a senhora vai me comer, mas me explica, eu faço parte da sua cadeia alimentar, eu fiz alguma coisa contra a senhora? Não. E por que a senhora quer me comer? Porque a senhora quer me destruir? Porque eu não suporto ver a sua luz brilhar. Quando você deseja a bênção de Deus para outros, Deus também estende a bênção para você. Que Deus nos ajude a, seja qual for o momento de trevas que surgir na sua vida, você joga pedra, isso? Acende a luz. A minha pequena luz vou deixar brilhar.